Fala galera, vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto. Às vésperas da semi do Paulistão, staff do Novo Horizontino provoca os gigantes. E Marcelo Paz critica semi no sábado e comenta sobre renovação de Memphis com o Corinthians. Vamos acompanhar aí o debate do jogo aberto. Chegou no Corinthians e já foi apresentado. Quem? Zacaria Labiar. Quem? Olha só, gente. Aqui... Essa produção é muito sacana, hein? O presidente Stabile entregando a camisa. Ele vem como uma aposta aqui pro Brasil, Ronaldão. É isso. Ele foi indicado pelo Memphis Depay. Eu espero que ele venha e jogue muita bola. É jogador? Porque foi o Memphis que falou. Se o Memphis falou, tá falado. Tem conversa. Talvez é pra completar o salário, né? Olha, camisa 52. O que tá repercutindo mesmo é a reclamação do Corinthians, Rona, porque não gostaria de jogar no sábado. Pouco tempo entre Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. E isso tá dando o que falar, viu? Nós queríamos jogar no domingo, até para ter um dia mais de descanso. A gente, como eu falei, vem numa rotina de jogo a cada 3 dias, jogamos quinta em Curitiba, domingo em São Paulo, quinta-feira vamos a quarta-feira a Belo Horizonte, já voltamos no sábado para Novo Horizonte. Então é pesado, né? Isso tem influência na parte técnica, tem influência no rendimento dos jogadores, tem influência no que a gente vai conseguir entregar. No momento desse de final, você espremer 2 jogos num dia só, não faz nenhum sentido. E é para isso que a gente está aqui, para preservar os clubes, a competição para o futuro, para que a gente possa entregar um campeonato melhor ainda, para que a gente possa ser reconhecido no campeonato de 2027. E aí, Rona, tá tudo bem? É o que tem que ser feito? Tudo viável, né, menina Renata? Tanto é que a bola do campeonato é horrível. Todo mundo reclamando da bola. Agora, nada mais justo do que a federação fazer o quê? Se alinhar com os seus patrocinadores. Isso é justo. E o Corinthians tem que se alinhar também com os seus patrocinadores. Um tem a ver, outro tem a ver os patrocinadores, velho. Não, é porque... jogos fora de casa, É porque a televisão escolheu o clássico para domingo. Normal. Audiência grande. É normal. Deixa eu falar uma coisa Ela pra vocês escolheu aqui. São Paulo e Palmeiras e São Paulo. Não, são 5 jogos fora de casa o Corinthians. Vai fazer os dois. O certo Não, um é sábado e outro é no domingo. Então, o certo era a federação fazer o quê? Vai fazer os dois. O certo, o que era a federação fazer? O que ela fez na classificação. Ela colocou 15 jogos às 8h30 da noite no domingo. E agora são o quê? 2 jogos que ela não consegue encaixar na casa. Não foi a federação. Não foi a federação. Não foi a federação que fez isso. E o Corinthians só está fazendo isso, não. Gosta do Corinthians. O Corinthians só vai jogar no sábado também, caso o Ronaldo não se lembre, teve que achatar, porque o Corinthians teve uma data a mais no início do ano, porque foi disputar, teve que disputar um título importante da Supercopa do Brasil. Não, senhor, você tá falando asneira no ar, não tem nada a ver. Teve que apertar, porque o Corinthians acabou jogando uma data a mais da Supercopa. Só que é o seguinte, como o Corinthians jogou no domingo à noite, foi pros pênaltis, teve já um tempo a mais, não vai jogar na quarta-feira, vai jogar depois. Então, esse é um problema. Aí você fica com pouco tempo. O Novo Horizontino joga quarta-feira a Copa do Brasil contra o Manaus, entendeu? Joga a Copa do Brasil, estreia na Copa do Brasil. Também joga na quarta. O Corinthians joga na quarta, o Novo Horizontino joga na quarta. Joga onde? Joga em casa o Novo Horizontino. Mas o Corinthians vai em BH. Jogos fora de casa. Do lado. Essa que é a parada, irmão. 40 minutos de gol. Então o que é do Chico? Agora, o Novo Horizontino, já que foi citado aqui no programa, também se manifesta, mas é sobre outras coisinhas. Quer ver? Lá, vem. É lógico, eu não vou mentir para você que é difícil você convencer um atleta a ir pro interior de São Paulo, mas acho que o principal diferencial é o pagamento em dia. Né? O jogador, o profissional que trabalha no Grêmio Horizontino, ele sabe que ele vai receber no dia certo, e não é nem um dia a mais nem a menos. É inacreditável esse negócio no futebol brasileiro. Às vezes as equipes que mais investem, mais trazem jogador, mais pagam salários exorbitantes, são principalmente equipes que não cumprem em nada daquilo que foi proposto. Isso dói na alma, porque a gente é colocado no mesmo bolo. O Grêmio Novo Horizontino hoje está no mesmo bolo, precisa ganhar, precisa fazer as coisas, e justamente contra equipes que não cumprem absolutamente nada e só enrolam, se dizem grande, mas têm pensamento extremamente pequeno em termos daquilo que é correto numa administração, numa forma de pensar. Obviamente que a gente jogando quarta-feira, o ideal seria jogar no domingo, mas a gente tem todo
toda a parte de televisão, da venda do Campeonato Paulista. Então eu acho que ficou de bom tamanho um jogo no sábado, um jogo no domingo. Não tem do que reclamar, é só trabalhar. A gente tem um jogo importante de Copa do Brasil quarta-feira, que a gente também não pode desprezar, que não só entra recurso financeiro para o clube, mas representa uma continuidade numa competição importante. Tenho certeza que a gente vai ter um excelente jogo de semifinal entre Grêmio e Corinthians e que no final a gente vença. Tá errado quando ele fala sobre a questão financeira, Rona? Não, mas cabe para times daqui de São Paulo, do Sul, de Minas. Cabe para todo mundo, porque você tem que pagar, você tem que cumprir com a sua obrigação, né? Agora, legal... Mas ele falou especificamente do adversário próximo dele no Paulista. Do adversário dele, ele vai ver no sábado o que vai acontecer com ele lá. Que isso? É só esperar. Calma, Calma aí. Ele tá cutucando a onça. O que vai acontecer lá? Ele tá cutucando a onça. Não citou o nome do Corinthians. Ele vai jogar no meio de semana também? Não vai jogar no meio de semana também? Ele vai jogar no meio de semana também. Ele falou que tá muito bem. Então ele tá tranquilo com o jogo. É um bom sinal. Arremeteu, mas tá certo. Que armadilha que você tá lançada, né? Então parei que eu passo pro Júlio Batista, que tá neutro nessa história. Mas é o que a gente falava da Espanha, não é? Realmente o fair play financeiro não é só quem gasta mais ou menos, é quem paga também as contas em dia. Isso é importante no futebol. Você chamou o Júlio? É. São Paulo também não paga ninguém. Falei Espanha. Júlio, eu falei pra você que não era fácil Brincadeira. Não, mas eu acho assim que, independente, acho que o Brasil, para dar mais credibilidade, todos os clubes eles têm que se ajustar para que isso não exista e para que todos os jogadores recebam o contrato em dia. Porque, querendo ou não, isso influencia logo no jogo, logo lá dentro, no verde, né, que a gente sempre fala. Então, não é bom para o futebol. Eu acho que cada vez mais que o Brasil se caminhe para a gestão correta, fazer as coisas da maneira certa, a gente vai se posicionar no mercado muito diferente do que foi há anos atrás, né? Agora, Capela, a gente vê um time como o Novo Horizontino que tem que ser destacado porque foi a melhor campanha na primeira fase do Paulista, competindo com todos os outros que têm mais dinheiro, que gastam mais dinheiro, que têm mais poder de mídia, expressão em televisão, em outros veículos de comunicação. E o Novo Horizontino, ele pode até não passar pelo Corinthians, mas ele tem muito mérito no que ele fez até agora. Claro, o Novo Horizontino... Goleou o Palmeiras por 4-0. Pois é. Ontem você fez uma pergunta que a gente até levou mais na resenha ontem do programa, que você perguntou quem está jogando melhor futebol de São Paulo, né? Ou do Brasil, no caso. Aí a gente ficou meio que na dúvida, porque não tem ninguém jogando futebol de encher os olhos. Só que se você for pegar o recorte do Campeonato Paulista, qual é o tom? Você coloca aí um Palmeiras, que vem jogando bem. A diferença do Novo Horizontino para um Palmeiras, por exemplo, é que o Novo Horizontino não pegou os clássicos pela frente, como o Palmeiras pegou e não perdeu. Pelo contrário, venceu. Então, meu ponto de vista é o seguinte, eu colocaria na principal prateleira do futebol paulista hoje, Palmeiras e Novo Horizontino, justamente porque teve um confronto direto entre as duas equipes e o Novo Horizontino meteu de 4 no Palmeiras, você assiste de tampão no olho, Por quê? então. São Paulo tá... O São Paulo tá jogando mal. Você tá de brincadeira. O São Paulo tá jogando mal. Você falou que o São Paulo ia perder pro Novo Horizontino. Eu não vou fazer nenhuma aposta com você. Eu não vou fazer nenhuma aposta. O Corinthians é a quarta força, então? O Corinthians seria talvez a terceira força, Edu. E o São Paulo é quê? Novo Horizontino, Palmeiras, e você pode colocar repetido, viu, bebê? o Corinthians na terceira. Quarta força, filme Gente, alguém, desculpa, eu não vou fazer nenhuma aposta aqui. Mas eu quero falar o seguinte, eu gostaria de fazer, porque essa eu garanto que eu não perco. O São Paulo ganhar do Palmeiras na casa do Palmeiras. Mas essa eu vou fazer. Ele é assim. Na casa do Palmeiras, o São Paulo ganha lá. Que casa do Palmeiras? É a casa do Palmeiras. Casa da tia Leila, pronto. Casa da tia Leila. Tem Casa da duas, tia sim. Leila. O São Paulo hoje tá no patamar que ele não escolhe lugar, não. Ele vai atrás. Se vocês estão falando de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, imagina o Santos, hein? Que azedou pro lado do peixe, pessoal. Não foi dessa vez que deu pra confiar no trio de ataque. E o time... Marcelo Paz falando sobre a permanência de Memphis Depay. Será que o holandês fica no Corinthians? Vai, Corinthians! Olha, a gente, em termos de dívida, né? A gente tem priorizado nesse momento resolver a dívida com o Tadieres. E o Memphis sabe disso. Transparente, planilha aberta, olha... Memphis, a gente está aqui tentando resolver a situação com o Tadieres e logo a gente vai buscar equalizar a sua situação. Ele entende isso, ele é um cara de alto nível intelectual e ele é muito Corinthians. Ele quer que o Corinthians cresça, que o Corinthians vença, que o Corinthians esteja bem. Mas, logicamente, dentro de poucos dias a gente, como instituição, vai conversar com ele, com o staff dele, para buscar equacionar essa questão. Existe uma dívida, não vou revelar número, eu acho que isso não seria correto de minha parte. E uma vez que se equacione essa dívida, o que é equacionar? É pactuar. Né? Como vai ser paga? Assim não vai ser de uma vez, não tem como ser de uma vez. Uma vez que se equacione isso, a gente pode dar um próximo passo, que é pensar na renovação. Eu entendo que o Corinthians quer, eu entendo que ele quer, precisa conversar, mas o momento agora ainda é de resolver essa dívida que tem com ele, que se acumulou aí por diversos fatores, e depois tratar de renovação.
Júlio Batista, para você foi uma surpresa quando o Memphis Depay aceitou jogar no Brasil, não especificamente no Corinthians, pensando nisso, mas vir para o futebol brasileiro, um cara reconhecido na Europa? Eu acho que não, pelo fato de muitos clubes começaram a trocar a forma de gestão, clube-empresa. Eu acho que isso deu um pouco mais, sobretudo todo mundo estava falando isso lá fora, que o Brasil estava se reposicionando no cenário de futebol. Então, assim, o fato dele ter vindo, eu acho que para ele foi muito bom. É um jogador que tem um talento enorme e agora ele vai ter que demonstrar, né? Como tudo, né? Com um salário assim tem que demonstrar, né? Vai ser cobrado porque ganha muito. É a realidade do Brasil. Ele ganha um salário acima da média. E a gente sabe que isso acontece. Treinadores também como o Abel Ferreira e a equipe técnica, o corpo técnico dele também são cobrados porque ganham bem, mas porque entregam. Porque conquistam títulos, disputam várias competições, chegam nas finais e assim vai. Agora, Edu Dracena, para o Corinthians, a melhor opção é a permanência do Memphis, mesmo custando tanto. E o Corinthians tem pendências com o jogador. Financeiras. Eu acho que pro Corinthians vai ser muito bom e pro Memphis vai ser excelente. Ficar. O Corinthians vai ser bom? Porque não tem outro Cicinho. Então se apega num cara que já está adaptado, o cara já ganhou título. É claro que a gente cobra muito do atleta, principalmente de um atleta como esse, resolver todo o jogo. Ele não tá resolvendo. Você pega os últimos jogos, o Memphis não tá legal. Mas de repente chega numa decisão, ele vai lá e faz o gol da Copa do Brasil. Cabeça, né? Então são coisas então põe que... ele lá sentado, ganhando mas são o que tá coisas ganhando, que o futebol e só joga assim, final. infelizmente. Não. E ele tá acostumado a não receber. Entendeu? Essa é a vantagem, ele tá tranquilo. Um dia eu vou receber, jogadores mas agora fica tranquilo. Mas uma hora essa dívida vai ser cobrada. Sgarbi, eu sei que você gosta do Memphis Depay, né? Não tem como não gostar do futebol dele. E eu acho que até a maneira como ele ficou entrosado na nossa cultura, como ele encarou o Brasil, isso foi legal. Mas pro Corinthians é a melhor alternativa, pensando só no lado financeiro? O Memphis já se pagou, né, Rê? Que ele fez na Copa do Brasil, se for pensar, semifinal foi o cara decisivo, na final foi o cara que fez o gol do título também, já se pagou. Ajudou a eliminar o Palmeiras. O Memphis já se pagou, não tem que falar. De mal também. Ele já se pagou. Subiu em cima da bola. Cicinho, tá tudo bem, então? Não, lá no Corinthians tá tudo bem. Aí já vai jogar, não vai receber. Imagina você lá na Europa recebe uma proposta de vir pro clube que tá devendo 3 bi. Você viria? O Alisson queria mudar, hein? Olha só, voltamos. Estamos há poucos meses da Copa do Mundo. E eu ainda percebo que muita gente não está acreditando no nosso país e até no desempenho brasileiro nessa Copa diferente, com mais clubes, com 3 países envolvidos. De verdade, hoje, comparando com França, com Inglaterra, com Espanha, com tantas outras seleções, Argentina, você acha que o Brasil está num patamar igual a elas? Eu acho que o Brasil tem possibilidade, sim, de ganhar. A única coisa que é o mais importante é o Carlos Ancelotti fazer com que esse jogador, entre eles, consiga fazer o que faz no clube. Se ele conseguir essa sinergia dos jogadores se entenderem dentro de campo, na linguagem corporal dos jogadores, saber onde está jogando, saber a forma que eles têm de atacar, defender. Sobretudo, eu acho que o Brasil aí teria muita possibilidade. Ronaldão, mais uma pergunta para o Júlio. Mais uma pergunta. Quem toca mais cavaquinho, você ou Rafinha? Eu tocava, eu não toco mais. Tá vendo? Você pode seguir o exemplo. Porque a missão maior do Cicinho não foi ainda atingida. Ele sabe qual é. Não, mas já diminuiu pela metade. Já não tá mais aquela cena. Cicinho, abre o olho, Cicinho. Tá pedindo até álcool em gel ali pra tirar a gripe aí do Sgarbi que tá passando aí. Mas é a idade, Cicinho. A idade, a gente começa a ter medo das doenças, não é? Então, Sgarbi, você vendo o Júlio Batista, já pensou se jogasse no São Paulo, fosse atleta, categoria, né? Faz falta, hein, um jogador desse nível no São Daqui a Paulo. pouco como treinador, a gente espera um pouquinho ainda. Aí vem pra nós, já vem pra nós. Você tinha quantos anos quando o Júlio jogou no São Paulo? Não era nem nascido. Não, era nascido. Você ia no estádio? Já tava nascendo. É o Juvena, eu poderia ser mãe. Ele é lindo. É um menino educado, maravilhoso. Não, posso falar uma coisa? Aí é um cara do bem. E o Ulisses também. O Ulisses, ele fica olhando você, abraçando, ele fica todo ali. Aquele jeitinho dele. Né? Você é cerveja sem álcool. Você é cervejinha sem álcool. Ele abraça porque você é cerveja sem álcool. Ela sabe que ela Mas olha só, o Júlio Batista, ele jogava com o Kaká. E não era fácil, né, Júlia? A gente lembra muito bem, porque o Kaká, uma celebridade, o cara virou... Tá morando em Orlando, Kaká.
É mesmo, ainda? Tá em São Paulo. Tá em São Paulo. Você tá morando onde agora? Uma vez o Kaká tava aqui, ele perguntou, e aí você de Orlando? Não, tô aqui em São Paulo mesmo. Júlio, você tá morando onde? Orlando? Não, tô morando na Espanha. Que Orlando, Ronaldo? Na Espanha, mas pretendo brevemente estar por aqui. Mas vamos ver o Júlio Batista treinando algum time no Brasil em breve? Olha, é a minha ideia. É a minha ideia talvez vir para o Brasil, ver as oportunidades que possam existir e começar a trabalhar aqui. Vai agregar muito. O Vasco da Gama tá sem treinador, Vascão. Ó, Júlio Batista no Brasil. Melhor o Júlio pegar uma equipe mais, não é? Mais Mas a vida dele tá boa demais. Já. O cara quer ser treinador, quer problema O também. Mirassol seria um time, eu acho que perfeito pro Júlio, assim. Acho que seria o Mirassol. Mirassol, olha, já pensou? Se vocês pensarem em um ano que aconteceu no Mirassol, vocês sabem todos esses casos, acompanham, mas um time que já tá na Libertadores, protagonista, fez uma campanha ruim no Campeonato Paulista, porque trocou muito, porque chama a atenção, todo mundo quer contratar o São Paulo, Danielzinho e o Lucas Ramon estão arrebentando. Bem lembrado. Chegaram agora. Então você tira esses jogadores e aí você fica desfalcado. 14 atletas. Qual que é o estilo do Júlio Batista como treinador? Você é mais pegado, mais bruto, ou você é mais paizão, aquela coisa toda? Não, assim, a escola que eu aprendi é a escola do jogo associativo, mas eu acho que a gente não pode perder a essência de aproveitar os espaços. O espaço sempre tem que ser aproveitado, sempre tem que ser atacado, porque senão a gente acaba perdendo a essência do futebol de só querer ficar jogando futebol com a bola no pé. Uma pergunta fácil pra você, Júlio, rápido. Vamos. Palmeiras ou São Paulo passa? São Paulo, sim. Não, mas o Capelão perguntou, tipo assim, se é o cara que é firme realmente que cobra ou aquele cara que é mais igual o Filipão, na boa, na manha? Não, eu acredito que eu sou um treinador daquilo que pede no momento. Se o jogador necessita um chacoalhão, você tem que dar. No momento, o jogador necessita tranquilidade, você tem que dar tranquilidade pro jogador. Corinthians ou Novo Horizontino? Quem passa? Novo Horizontino. Eu vou fazer uma promessa. Olha, Se isso cuidado, acontecer, a gente vai repetir esse momento no programa 20 vezes na segunda-feira. Porque a gente gosta de ver você sofrer. Você gosta de me zoar, isso sim. Mas É que é só a gente que zoa, imagina. Não, doutor, só o doutor que me entende. Tem que imitar esse menino. O que você tá fazendo embaixo do doutor aí? Você tá embaixo do doutor aí? Júlio, passa tão rápido quando... A definição das datas das semifinais do Campeonato Paulista, divulgada nesta segunda-feira, não saiu exatamente como o Corinthians desejava. Quem afirma isso é Marcelo Paz, diretor de futebol do clube. Em entrevista concedida na Federação Paulista de Futebol, Paz lamentou o fato de o Timão disputar sua semifinal contra o Novo Horizontino no sábado. O dirigente explicou a insatisfação, mas demonstrou respeito à decisão. Quanto à questão de o jogo ser no sábado, nós não gostamos. Não era o que a gente queria, mas a gente nem o Novo Horizontino, nem a gente nem o Novo Horizontino. Eles também queriam jogar no domingo, porém existem contratos, os detentores de direitos. Escolheram dessa maneira e temos que respeitar, disse. Marcelo Paz aponta que o Corinthians terá um prejuízo técnico devido à proximidade entre o jogo contra o Cruzeiro, quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e o jogo contra o Novo Horizontino no sábado. Os detentores escolheram qual seria o domingo, o clássico, e ficou no sábado. Isso traz prejuízo técnico para o Corinthians, mas também para o Novo Horizontino, que joga na quarta-feira a Copa do Brasil, e vai ter que ir com força máxima. Vai ter um desgaste também, explicou. Gosto sempre de falar da questão técnica, de que o tempo ideal de recuperação de um jogador de um jogo para o outro é a partir do quarto dia. A partir do quarto dia, o corpo já está bem mais recuperado. No terceiro dia, ainda tem dores, tem situações de jogo anterior. E nós vamos para o quarto jogo seguido com apenas 3 dias de descanso, completou. Paz detalha a sequência desgastante que o Corinthians tem pela frente. Começando pelo jogo contra o Atlético, dia 19, que contou com críticas em relação ao gramado da Arena da Baixada. Depois do jogo em Curitiba, o Timão enfrentou a Portuguesa no último domingo. Começou em Curitiba, na quinta,
Ontem contra a Portuguesa, quarta contra o Cruzeiro, e quando poderíamos ter um pouquinho mais de descanso até domingo, o jogo ficou no sábado. Faz parte. Vamos em frente, lidar com isso, trabalhar, mas fica o registro de tanto o Corinthians quanto o Novo Horizontino preferiam jogar no domingo, finalizou o dirigente. O Corinthians enfrenta o Novo Horizontino no sábado, dia 28, às 20h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Do outro lado, o Palmeiras enfrenta o São Paulo no domingo, dia 1º, às 20h30, na Arena Barueri. Tigre e Verdão são mandantes por terem melhores campanhas. Nas semis, o empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis. Próximos jogos do Corinthians. Cruzeiro, fora de casa, dia 25, pelo Campeonato Brasileiro. Coritiba, em casa, dia 11/3, às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro. E Santos, fora, dia 15/3, pelo Campeonato Brasileiro.